Quem eu sou? Ah, oxalá soubesse. Olá, então eu sou Fernanda Botelho, trabalho essencialmente com plantas, escrevo sobre elas, fotografo-as, recomendo-as aos vizinhos e à comunidade e aos amigos. Sou herbalista nesse sentido, porque conheço as ervas e os usos que elas têm e gosto muito de levar as pessoas para o campo a fazer passeios de reconhecimento de plantas e a aprenderem a descodificar a paisagem, é maravilhoso, a recuperar, a repescar aquilo que os nossos avós sabiam, que os nossos ancestrais utilizavam e não deixar que esse conhecimento morra e vá embora com eles. De certa forma, é uma missão. Missão, eu não gosto de falar missão, não gosto. É um propósito, é muito mais bonito, é um propósito, é isso. As plantas ensinam-nos muito a saber estarmos no presente e maravilharmos-nos no presente. Muitas delas só vivem um ciclo e estão bem com isso. Vivem esta impermanência, é uma das formas de melhor percebermos a impermanência de todas as coisas que existem. Eu venho ao jardim, ter um jardim é um maravilhamento constante, porque tu vens, hoje nasceu uma frésia, olha, este fungo já tem mais uma folha, olha, choveu e aí nessas folhas das capuchinhas fica uma pérola. Que para mim, para ser feliz, basta-me isso. Tudo isto que eu tenho aqui, o meu quintal, isto era um campo onde o meu avô semeava cereais. Tenho muitas vivências ligadas à ruralidade. Cresci rebelde graças ao meu pai que me deu livros e eu comecei a ler muito cedo e lia muito jovem, Jorge Amado, coisas que nem sequer eram muito para a minha idade, ia questionar muito a liberdade, o conceito de liberdade, de independência. Dei o meu grito de Ipiranga muito cedo para mal dos meus pais, obviamente, e portanto com 16 anos era macrobiótica. Quando a macrobiótica veio para Portugal, eu e um amigo meu, que agora é astrólogo, começámos a interessar-nos pela macrobiótica e a macrobiótica é uma forma de estar na vida, não é só uma forma de nos nutrirmos, de nos alimentarmos, é todo um modo de vida saudável, muito perto da natureza e, portanto, começou aí aos 17 anos. Depois, aos 17 e meio, mais ou menos, fui para Londres e as árvores gigantes do Hyde Park logo me fascinaram, assim, um fascínio muito grande e pela forma como os ingleses, cada casa inglesa tem um jardim ou à frente ou atrás e então passas, vais a caminho do metro ou passas de bicicleta e vês os ingleses a cuidar das plantas e das ervas com muito carinho e gostam muito que as pessoas parem e espreitem e conversam, metem conversa. Foi muito giro essa parte. E pronto, e daí ficou o bichinho lançado. Fui tirar o curso de Pedagogia Montessori primeiro, sempre tive essa coisa, essa certeza que gostava de ensinar, de ser professora, de trabalhar com crianças, mas tinha 3 empregos. Houve uma altura em que eu tinha este emprego de manhã, no infantário, depois à tarde ia trabalhar numa ervanária, que é, aprendi muito lá também, uma loja de produtos naturais, e à noite trabalhava num pub irlandês, olha lá, a diversidade de coisas. Isto tudo para poupar dinheiro, para depois poderes ir viajar 6 meses para a Índia, e foi isso que eu fiz. Enquanto tinha estes trabalhos todos, depois à noite ainda ia estudar 2 vezes por semana num curso à noite de plantas medicinais, depois para a Índia. Pronto, fui para a Índia, encontrei-me lá, tive uns tempos no ashram a fazer meditação e trabalho voluntário, foi giro, porque o meu trabalho nessa altura foi organizar a biblioteca infantil, que eles tinham uma biblioteca lá, e disse, olha que bonito, eu um dia gostava de escrever livros infantis. E dizem, não sei se é tudo o que tu pensas e te propões a fazer enquanto estás num ashram é um sítio de manifestação de coisas. E eu pedi muito isso. Se calhar posso-me gabar de ser das pessoas que mais livros escritos sobre plantas têm, não só infantis tenho 3, mas depois tenho muitos outros, não é? Sabia sempre sobre, desde os tempos da macrobiótica, que as plantas são a coisa mais importante do mundo e que as plantas vieram abrir o caminho para nós, seres humanos, podermos estar cá. E que são tão, tão, tão importantes e nós temos um desconhecimento tão grande sobre as plantas. Passamos ao lado de uma planta e a maior parte das pessoas não sabe, ainda hoje, não é? E aquilo incomodava-me imenso não saber como é que esta planta se chama, ou o que é que eu posso fazer com ela. Não quis isto profissionalmente porque nunca quis tratar pessoas, porque é uma responsabilidade tremenda e eu não achei que não queria ir por aí. O herbalismo poderíamos dizer que é sinónimo de fitoterapia. É o conhecimento das plantas enquanto remédios, enquanto potenciais terapêuticos. Quer o conhecimento mais científico, quer o conhecimento
dos nossos antepassados. Podemos incluir aqui as mesinhas, as rezas, essas coisas, acho que podemos incluir isso no herbalismo. Mas muito desse conhecimento empírico foi depois, mais tarde, comprovado pela ciência. Não que isso seja necessário, porque basta haver 10 pessoas que trataram a gota com ortigas para tu saberes que as ortigas podem funcionar para tratar a gota. Basta haverem 20 pessoas a dormirem melhor com o chá de tília ou o chá de flor de laranjeira ou de camomila, para tu poderes dizer à vizinha que não dorme, olha, experimente estas 3 juntas ou uma delas para ver se funciona. A fitoterapia tem uma conotação um bocadinho mais académica do que o herbalismo, porque herbalismo pouca gente usa, até há pessoas que dizem, isso não está no dicionário, mas está. Mas não é muito usado. E fitoterapia, sim, fitoterapia. Fito significa planta, terapia através das plantas. Se calhar até poderíamos dizer que o herbalismo também abrange as ervas silvestres comestíveis, também são ervas, também é a cura através das plantas via alimentação, em vez de ser via infusão, via chá. Podemos usar as plantas medicinais de várias formas. Com folhas e flores podes fazer uma infusão. Ferves água num bule, ou não chegas a ferver, e depois vertes por cima da planta e tapas. Tapar é muito importante, que é para não evaporar os compostos voláteis bons das plantas. Pode ser usado interna ou externamente. Por exemplo, pode ser usado para lavar os olhos. E temos a decocção, que é ferver as plantas. E aí já usas raízes, sementes, cascas, coisas lenhosas. Não é suficiente fazer uma infusão. Depois tens a tintura, que é o extrato da planta macerada em álcool, em bebida espirituosa, vamos dizer assim, que é para não confundir com o álcool etílico. Brandy, conhaque, aguardente, medronho, etc. Isso é uma tintura. O álcool pode ser álcool etílico para uso externo, e é um dos remédios que os nossos avós fazem muito caseiros, põem arruda, põem cravinho, fazem assim, há muitas mesinhas diferentes para dores reumáticas que têm ou o álcool canforado ou o álcool etílico. Depois temos vinagre. O vinagre também é fantástico, podes fazer os cinorrodos, que são os frutinhos da roseira brava. Mel, é um oximel. O mel também é um bom recipiente, é um bom excipiente para retirar os compostos químicos das plantas. Portanto, temos água, álcool, vinagre, mel, gordura. Um óleo vegetal para servir de base para fazer o óleo macerado. Pode ser um azeite, um óleo de sésamo, óleo de cânhamo, também uso, vou variando assim. E então colocas as plantas a macerar nessa gordura vegetal e fica um mês mais ou menos, mesma coisa. Retiras a planta, se queres fazer um bálsamo, juntas cera de abelha. Ou outros, há quem junte manteiga de karité, nunca óleo de palma. Boicota ao óleo de palma, que tem uma pegada ecológica tremenda e que está em todo lado. Está nos biscoitos, está nos shampoos, está nos sabonetes, portanto... em pó nas cápsulas. Portanto, também se pode fazer em casa, também se aprende a fazer, que é reduzir a planta seca a pó e há umas maquinazinhas de fazer cápsulas, compras o cápsulazinha e enches aquilo com pó. Os produtos finais que encontramos no mercado mais usados, diria que são as pomadas. Há a pomada de arnica, há a pomada de calêndula, há a pomada de equinácea, há pomadas de várias coisas. E, portanto, para tratar as várias patologias. Uma consulta de herbalismo, já fui a várias, nunca é menos de 1 hora. Eles fazem-te muitas perguntas, até coisas assim, às vezes íntimas, mas qual é a relação disto com isto? Das emoções, porque no fundo, todas as doenças, todas, com poucas exceções, têm como origem problemas emocionais. Estás com um problema emocional qualquer e aquilo reflete-se num problema digestivo, até em problemas cancerígenos, pessoas que guardam muitas coisas, que não expressam, que depois aquilo vai roendo por dentro e, portanto, eles fazem-te muitas perguntas nesse sentido, de ligar a instabilidade ou alguma circunstância emocional ao problema físico. E eu acredito que sim, que esteja praticamente sempre ligado. E depois, segundo aquilo que eles achem que possa ser, eles nunca dão uma coisa como definida, olha, é isto, não é? Os nossos médicos alopáticos, é isto. Às vezes não, mandam-te fazer uma carrada de exames, não é? Mas eles dizem, olha, então vamos experimentar isto, isto pode ser o fígado, vamos cá fortalecer o fígado, ou fortalecer o sistema imunitário. Pessoas que têm problemas de acne, por exemplo, tratar o sintoma topicamente, não é? Mas tens que ir ao fundo da questão sempre, tens que ligar as coisas e tratar de acordo com isso.
Tem que haver muito esta coisa da pessoa sentir em si. Ok, a minha valeriana, se calhar eu hoje acordei com a cabeça muito pesada, a mim não me faz bem a valeriana. Vou experimentar uma camomila, vou experimentar uma tília. Não há grandes efeitos secundários nas plantas. Há algumas. Por exemplo, o hipericão é um bocadinho, não é consensual, mas sim, aparece muito nas bulas dos medicamentos alopáticos. E os médicos, as pessoas que estão a fazer quimioterapia, dizem há uma série de coisas que não podem tomar. Podem tomar gengibre, não podem tomar não sei o quê. Eu acho que há muito mais contraindicações de tomarem medicamento do que medicamento com planta. Não é que não haja, também há, e é importante saber, por exemplo, se a pessoa estiver a tomar antidepressivos, ansiolíticos de síntese, às vezes as pessoas têm coisas muito graves, aí a planta, depois se for tomar a planta, pode anular e pode ser um problema. Então, as histórias assim mais bonitas que eu tenho, se calhar é com a minha mãe. E fazia umas feridas muito feias, muito feias. Ia ao centro de saúde, por descargo e elas limpavam aquilo, e nem sempre, muitas vezes era eu que limpava com plantas desinfetantes, usava muita calêndula, fazia um chá de calêndula e malvas, lavava-lhe a ferida muito bem lavadinha com aquilo e depois punha aloe vera. Depois, ao fim de uma semana, às vezes não ia logo ao centro de saúde, ia ao fim de uma semana para mostrar. E funcionava, e eram histórias boas. E depois também do facto da minha mãe tomava um remédio para o coração e teve um princípio, não foi bem um AVC, mas uma fibrilação. Teve que ir para o hospital com a tensão assim toda descontrolada. Veio para casa, eu disse, deixa cá ver. Eu investiguei, falei com amigas herbalistas, disse, não, agora não vamos fazer aqui uma experiência de não tomar nada para o coração. E começou a tomar em comprimidos, tomava na mesma um comprimido por dia, que tinha pilriteiro, que é a grande planta do coração, e muitos médicos já sabem e conhecem, porque há muitos estudos feitos, muitos mesmo. Tinha alho, o alho é um fluidificante do sangue, e folha de oliveira. A folha de oliveira ajuda a baixar a tensão arterial. E era uma combinação perfeita. E ela tomou aquilo durante 12 anos. 12 anos era o que ela tomava. Mas assim que ela foi para o lar, e foi para lá por causa do Covid, que eu apanhei Covid, e quando foi, eles que quiseram logo medicá-la, aquilo foi, então, mas ela não toma nada, teres 89 anos e não tomares nada, para eles aquilo não fazia sentido. São as ortigas. São daquelas plantas mais versáteis que servem para tudo, para tratar imensas patologias. Podemos usá-las para tratar as patologias das nossas plantas também, para as fortalecer. Podemos comê-las das mais variadas formas, são altamente nutritivas, uma das plantas mais ricas em ferro, fazem coisas deliciosas, risotos, patês, sopas, pão. Elas têm um leque de usos incríveis. E são muito mal amadas, é por isso também, por um bocadinho de compaixão por elas, porque as pessoas não gostam de ortigas, porque elas picam. É boa para tratar anemia, é um grande diurético, é boa para tratar a gota porque ajuda a eliminar o ácido úrico, é um bom cicatrizante de feridas, é antihistamínica, é muito completa enquanto valores nutritivos. Tem muitos usos, as ortigas são incríveis. As malvas, que são quase o oposto da ortiga, porque são macias, são suaves, não picam, podemos comê-las, são boas para tratar aftas, são boas para lavar os olhos, são boas para desinfetar feridas e são a planta que mais pessoas conhecem em Portugal. No campo há muita gente a usar, mas é quase sempre a uso externo. As malvas em uso interno são maravilhosas. Fazem um protetor gástrico muito bom, portanto podem ser usadas para tratar úlceras de estômago, síndrome do cólon irritável, problemas de esófago, irritações várias. Para quem está a fazer químio e fica com a língua toda cheia de ácido que não conseguem comer, toda branca, horrível, malvas. Calêndula, gosto muito da calêndula. E há calêndulas no campo e gosto muito do nome comum da calêndula, que é maravilha. São bons cicatrizantes, têm propriedades antifúngicas, são bons digestivos também. O chá de calêndula para candidíase é uma boa planta em lavagens ou em pomadas. É uma planta muito associada ao feminino, é uma planta das mulheres. Alecrim. O alecrim está associado ao sol, dá boa disposição, boa energia. O chá de alecrim revitaliza tudo, estimula a circulação, faz bem à memória, à concentração. É um bocadinho hipertensora, mas só é um problema se a pessoa já tiver tendência
para a hipertensão, e se tomar muita quantidade. O alecrim seria, se calhar, a minha quarta escolha e também é muito versátil. Para quem se quer iniciar neste mundo maravilhoso do herbalismo e não sabe por onde é que há de ir, como é que há de começar, eu recomendo procurarem uma boa escola que faça este tipo de trabalho e recomendo algumas. Por exemplo, temos uma que eu gosto muito e com quem eu faço muitas parcerias, que é The Collective Wonder Herb School. Tem cursos online e presenciais, tem outros só online, mas com uma versão prática e com um encontro mensal. Depois temos a Maureen Robertson. Depois temos outra também no Algarve, que é a Seratonia Gardens, que é da Daisy May, herbalista clínica, tem um jardim maravilhoso. E depois temos na Universidade de Coimbra, pesquisem que eles tinham um curso de fitoterapia, não sei de quanto tempo, se calhar uma primeira abordagem ao estudo do herbalismo é nós fazermos um passeio, ou muitos passeios, de reconhecimento das plantas, quer com um guia, como eu, ou outros, há outras pessoas que também sabem, não sou a única, mas há livros, há aplicações, cuidado com as aplicações de telemóvel, há umas que são boas para identificar as plantas, outras que nem por isso, porque às vezes as pessoas vão estudar herbalismo, e isto acontece muito no mundo académico, e estudam a planta já seca, já desidratada, para lhe estudar os compostos químicos todos, mas depois vão para o campo e não conhecem a planta, não têm uma relação com a planta enquanto ser vivo, e eu acho que isto é muito importante. Então, aqueles remédios básicos que eu tenho sempre em casa é tintura ou extrato de equinácea, alguma coisa de ortigas, tenho calêndula, pomada de calêndula, sempre, e tenho sempre algumas gotas, alguns remédios amargos, tónicos amargos da digestão. Por exemplo, se eu sei que vou comer uma comida mais pesada, mais fritos, tomo antes essas gotas e tomo depois. Tenho sempre assim alguma coisa digestiva. Então aqui em cima desta mesa temos vários remédios caseiros fáceis de fazer em casa. Por exemplo, isto está aqui soltinho na mesa, são pétalas de calêndula, da calêndula plantada. Isto é calêndula silvestre e, portanto, o que é que fazem com essa calêndula? Fazem isto, que é um óleo macerado, que é o que eu tenho aqui, é colocar a matéria orgânica, a planta, em óleo, em azeite, em óleo de sésamo, óleo de girassol. Isto fica ao sol durante um mês, com a tampa. Passado um mês, mais coisa, menos coisa, retira-se a planta cá dentro, portanto, coa-se e ficamos com um óleo com as propriedades das plantas cicatrizantes, dão elasticidade à pele. Cada planta depois tem a sua especificidade. Portanto, o que resulta daqui, depois, é um óleo macerado, que é o que está aqui, que é um óleo corporal, este por acaso é de alecrim. A mesma coisa que se fez com o óleo, faz-se com vinagre. É usado para colocar no cabelo, como condicionador, dá brilho. Podemos fazer em mel, isto é, pétalas de rosa em mel. Dá para, estava cheio, eu gosto muito de consumir isto. Ponho no pão, ponho assim como assim às colheradas às vezes, misturo no iogurte, as pétalas de rosa e como as pétalas, depois não as separo. Com rosas ou com agulhas de pinheiro, fica ótimo. E com agulhas de pinheiro é bom para tratar gripes, constipações. O que é que eu tenho aqui mais? Tenho então as tinturas. As tinturas é a mesma coisa, é colocar as plantas num substrato líquido e aqui o substrato é aguardente. E tenho uma que eu tomo sempre, assim no inverno, sobretudo, início do inverno, que é de equinácea. Depois tenho ortigas em pó, que é outra forma também de utilizarmos as plantas. O pó é feito secando a planta, desidratando e depois usando um moinho de café ou uma bimbi, para quem tiver, faz a planta em pó e depois usa isto para polvilhar por cima das sopas, do arroz, pôr nas sandes, ou só assim em água, como queiram. Ou usar também para fazer os shampoos sólidos ou os sabonetes de ortiga. Isto aqui vermelho é o óleo de hipericão. Muita gente faz em casa e é usado externamente para tratar dores nevrálgicas. Na ciática, para mim, isto é o que melhor funciona. Mas também pode ser usado em queimaduras, para desinfetar feridas. Faz-se com as flores do hipericão frescas. Normalmente, os óleos é preferível fazer com a flor desidratada, seca. Porque imagina, vão fazer com malva fresca. Tem muita água na sua constituição. E água e azeite não combina. Portanto, a planta deve ser seca, com algumas exceções. Uma delas é o hipericão. Outra coisa que eu tenho sempre em casa é a cidra de fogo. Isto tem como base alho e muitas ervas. Alecrim, casca e pedaços de laranja, de limão, a sálvia.
Isto cheira muito bem, é muito apetecível mesmo. E depois isto, uma colherinha de sopa diluída num bocadinho de água quente e tomo isto 3 vezes por semana, isto é bom para prevenir gripes e constipações, também é um bom digestivo, portanto, cidra de fogo. Então agora que já me ouviram um bocadinho falar sobre mim, sobre esta paixão pelas plantas, sobre esta possibilidade quase infinita de criarmos os nossos remédios caseiros com plantas, é aventurar-se por este mundo sem medo. Com o que aqui vos expliquei, já dá para construírem a vossa farmácia na cozinha e no jardim, uma farmácia viva no quintal. Podermos ir ao quintal e apanhar um bocadinho de camomila, um pedacinho de alecrim e fazermos as nossas próprias infusões, coisas básicas, uma infecção urinária, uma indigestão, uma inflamação na vista, na pele. Trata-se muito bem com plantas. Portanto, vivam as plantas, nossas aliadas, e é usá-las com respeito, agradecendo e sem medo, e sem medo.